Tem um fundo que ganhou mais de 44% só esse ano. E ele investe só em empresas ESG. Quer saber o que isso significa? E qual fundo? Então acompanhe o Cafeína que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína, começando como é de praxe. Você já se inscreveu no canal, já desceu o like, deixou o comentário, ative o sininho, siga o Invest News em todas as redes sociais, certo, Dori? Perfeitamente, Sammy Boy falou pouco, mas falou bonito, preciso, falou com uma eloquência que apenas os egressos da academia conseguem fazer. Então é por isso que cabe a você essa etapa inicial da mendicância digital. A mendicância do Invest News. Sammy Boy, você sabe que muito se fala a respeito daquela sigla ESG ou ESG, se quiser aportuguesar. Aliás, nós até já fizemos um programa sobre isso um pouco mais de 6 meses atrás. O Zanuto lembra, quer ver? Ó. Mas fato é que esse é um dos assuntos que tem avançado rapidamente, dado a forma como as pessoas estão se relacionando com o consumo, seja através de bens, alimentos ou serviços. Não diferente, os investimentos também vêm passando por mudanças nesse sentido. A antiga máxima, diga-me com quem tu andas, que te direi quem és, mudou para diga-me onde investe, que te direi quem és. Uma forçação de barra, mais que vale o clique. E sim, a moda pegou. Apesar de moda ser uma palavra bem equivocada, né? Para se referir a ESG, muitas empresas acabam se vestindo ou tentam ajustar a sua imagem a essa sigla, que significa E de Environment, ou meio ambiente, S de parâmetros sociais, né, principalmente desigualdade, e G fazendo referência à governança. Na última década, os mercados mundiais se ligaram nesse movimento ao ver o boom quanto à importância do ESG ou ESG, e os critérios para investir deixaram de ser apenas os tradicionais, a rentabilidade e os riscos dos ativos, e se estenderam para seus impactos na sociedade, suas externalidades, seus impactos na sustentabilidade ambiental, social e de governança empresarial. Aqui no Brasil, esse movimento começou a pegar de 2015 para cá, mas foi só em 2020, ano passado, que ele se multiplicou com força em bancos, corretoras e gestoras de investimento. Coincidentemente, foi no ano da pandemia. O tema jogou luz à importância da sustentabilidade bem no período de uma das maiores crises de saúde da história, quando metade da população brasileira não tem acesso à água e esgoto tratados. Ou seja, o país carece de investimentos em infraestrutura e saneamento, o que em contrapartida também revela o potencial brasileiro para o crescimento dos investimentos e captações via ESG. Para se ter uma ideia, existem mais de 700 startups que oferecem soluções ESG no Brasil, o que começa a chamar a atenção dos investidores. Existem, Doni, as startups ESG Enables, que ajudam companhias a implementar o ESG nos negócios, ou seja, as empresas usam soluções já encontradas e testadas por essas startups e, sendo assim, alguns fundos de investimento já estão de olho nas oportunidades. Só nesse primeiro trimestre do ano foram feitas 26 emissões de títulos sustentáveis empresariais no país. Já em todo o ano de 2020 foram 38 emissões. E isso mostra que tem espaço, que tem potencial para muitos fundos de investimento com esse olhar. A verdade é que o boom dos ativos ESG se fundiu com o dos fundos de investimento. Segundo a Ambima, o patrimônio líquido dos fundos de sustentabilidade e governança quase dobrou no início de 2021. A captação líquida cresceu quase 800%. Mas fica a pergunta: qual? O que um fundo ESG ou ESG precisa ter? Em princípio, as empresas que adotam políticas sustentáveis do ponto de vista ambiental, social e de governança têm como consequência carteiras de investimento visadas por estes fundos. Então, basicamente é isso. Um exemplo é o mercado europeu, já que essa é uma preferência que já é bem estabelecida por lá, com destaque para o Reino Unido. Além disso, as companhias bem classificadas em métricas ESG superaram o mercado em até 3% nos últimos 5 anos, segundo o Bank of America. A questão é que, diferente de alguns países, como Estados Unidos,
No Brasil, as normas ou critérios para que um fundo de investimento receba a nomenclatura ESG ainda é muito simplista. Não existe um conjunto de parâmetros cujo propósito venha a ser utilizado em diferentes organizações. E para piorar, muitos fundos acabam se aproveitando desse vácuo regulatório, por assim dizer, para se autodefinir ESG, assim como algumas empresas também. Em setembro do ano passado, o índice Dow Jones e a B3 lançaram o índice S&P B3, ou SPB3 Brasil ESG. O que esse índice faz? Ele seleciona quais as companhias que melhor pontuam nos quesitos ambientais, sociais e de governança. São excluídas do índice as empresas envolvidas com a indústria de armas, tabaco, carvão térmico e empresas que não alcançarem a pontuação mínima estabelecida pelo Pacto Global das Nações Unidas. Mais de 40 companhias nacionais estão nesse índice, o que representa pouco mais de 11% das empresas listadas na Bolsa Brasileira. Mas segundo analistas, 3 empresas se destacam quanto ao critério meio ambiente. São elas a Aeris Energy, Horizon e Enjoei. A Aeris, negociada na bolsa com o ticker AERI3, possui um modelo de negócio focado na fabricação de pás para turbinas eólicas, no Brasil e no exterior também. Ela ainda presta serviços em parques eólicos. E como ela contribui com o ESG? Permitindo que as pessoas tenham acesso à eletricidade por meio de fontes renováveis. Assim, impactam minimamente o meio ambiente. A empresa também entrega um relatório robusto de sustentabilidade desde 2016, o que é positivo na visão dos analistas. Já a Horizon, ou Horizon... Ou Horizon. Não sei. Horizon, Verizon, eu não sei. Zanotto, faça a pesquisa. Ligamos a sirene, ligamos o alerta aqui. Sirene rodando aqui no fundo, é um chamado para o menino Zanotto trazer a pronúncia precisa desta grande companhia. Zanotto. Horizon. Agora sim, com esse esclarecimento, vamos em frente. Essa empresa é negociada com o ticker ORVR3. É uma das companhias listadas melhor posicionadas nos critérios ESG. Ela faz o tratamento e recuperação de resíduos, o que significa que atua na economia circular e na gestão direta de resíduos. A companhia está no mercado desde 99 e oferece uma linha completa de soluções integradas de gestão e beneficiamento de resíduos, que vão desde a reciclagem até a geração de biogás e energia elétrica. Entre 2017 e 2019, a empresa apresentou um crescimento médio anual de receita de 23%, receita líquida. Ela possui mais de 500 clientes corporativos, como Braskem, Wilson Sons, Michelin, CSN, Shell, Dupont, Cirela, L'Oréal, ArcelorMittal e Piranga, entre outros. Na sua abertura de capital, realizada em fevereiro de 2021, a companhia movimentou 554 milhões de reais. Já a Enjoei, negociada através do código ENJU3, também atua na economia circular, já que a sua frente de negócio é uma plataforma de compra e venda de roupas e artigos de segunda mão. Essa é uma empresa que aposta na tendência de que o consumo está mudando e de forma muito rápida. Os jovens de hoje... Falei diferente, né? Falei com uma entonação, né? E de forma muito rápida. Escapou aqui, foi o eu locutor falando, muito bem. De forma muito rápida, os jovens de hoje, jovens como o Sammy Boy, preferem o compartilhamento do que a propriedade de alguma coisa, a posse de um item usado a um novo. É uma tendência que faz parte de um movimento crescente que busca estimular a sustentabilidade através do mercado de segunda mão. O Cafeína entrevistou o especialista em ESG, Fábio Alperovitch, para falar mais sobre as empresas brasileiras que estão melhor enquadradas nesse cenário e também, sabe o que ele vai falar? O quê? Sobre o fundo de investimento Fama FIC-FIA. Este fundo é aclamado pelo rigor na seleção das empresas desde a sua fundação, que foi em 93. Ele rentabilizou 11.670% contra 2.839% do Ibovespa no mesmo período. Loucura! Loucura! E quando analisado os últimos 20 anos, apenas em 5 o fundo ficou abaixo do Ibov. Pode rodar, Zanotto. Fábio, quando nós comparamos o Brasil com outros países, qual é a diferença mais gritante que você enxerga na questão regulatória de empresas ao critério ESG? No Brasil, a gente pratica as questões de sustentabilidade já há bastante tempo, mas isso estava num nicho, ou em algumas empresas estava num determinado lugar das empresas, mas não estava na parte estratégica.
Só muito recentemente esse assunto de sustentabilidade foi alçado para a parte estratégica das empresas, em que CEOs começaram a lidar com essas questões, os conselhos de administração também, assim como os investidores de um ponto de vista um pouco mais amplo. É óbvio que existiam investidores, assim como eu, que olhavam para essas questões, mas isso era mais nicho. Neste momento, a gente está virando mainstream, o que é super positivo. Porém, é muito novo. E por ser muito novo, essas questões não foram amplamente debatidas aqui ainda. E por não terem sido muito debatidas, o ambiente regulatório, ele ainda não se desenvolveu. Ao contrário da Europa, por exemplo, em que esse ambiente regulatório ele já existe e ele está relativamente consolidado, apesar de ter uma regulação importante que foi introduzida recentemente. Então, nos assuntos ESG, até existe regulação para assuntos específicos dentro do ambiental, dentro do social, mas não de uma maneira mais ampla. E acho que esse é uma evolução que é necessária, mas acho que ela virá com o tempo. Até porque, se ela for feita de uma maneira imatura, a gente corre mais risco ainda do que não ter a própria regulação. Você acha que existe alguma forma do investidor, seja ele iniciante ou um investidor, né, com mais tempo, conseguir identificar as empresas que se automaqueiam, faz o greenwashing, né, que é quando o discurso não condiz com a prática? Isso é uma prática que tem acontecido com bastante frequência no Brasil, bastante mesmo, e é possível entender a razão pela qual isso tem acontecido. Até muito pouco tempo atrás, sustentabilidade não valia dinheiro. Então, as empresas que se mostrassem como sustentáveis, elas não eram premiadas pelo mercado de ações, por exemplo, não teria mais procura pelos seus papéis, o crédito não ficaria mais barato. Então, tanto fazia para o mundo investidor se a empresa fosse ou não sustentável. E de muito pouco tempo para cá, isso mudou ou tem mudado. Então, existe agora algo que não existia antes, que é a intencionalidade. As empresas, de fato, elas querem trazer essa faceta mais sustentável, porque isso hoje vale dinheiro. Muito bem, se as empresas têm essa vontade, por outro lado, como a gente falou anteriormente, tem um público ainda que não debateu grande parte desses assuntos. Então, você tem uma assimetria de informação, as empresas, obviamente, sabem muito mais sobre elas mesmas do que o próprio público, controlam a narrativa, e é muito fácil, então, para que as empresas mostrem algo e os investidores tenham um pouco a capacidade crítica para avaliar se aquilo é ou não sustentável. E aí o mais complicado de tudo isso é que o greenwashing, né, essa maquiagem verde, na grande maioria das vezes não é uma mentira. Ela é uma meia-verdade ou é uma verdade, mas omitindo todo o resto de um ponto. Então, como, por exemplo, uma empresa de moda que lança uma camiseta feita de algodão orgânico sustentável, um tênis feito de plástico retirado dos oceanos, são produtos muito bacanas, mas às vezes representa 0,1% do faturamento e todo o resto da empresa ainda tem produtos produzidos de uma maneira pouco sustentável. Mas o marketing em cima desse produto melhora a percepção da companhia em relação a esses assuntos. Então, acho que o investidor e o consumidor precisam prestar atenção em algumas coisas. A primeira é a coerência. O que é aquela atitude, como que essa atitude que a empresa está anunciando como sustentável conversa com todo o resto das atitudes das empresas, com o passado, com tudo aquilo que ela já fez. É uma atitude isolada ou é uma atitude que faz parte do que a empresa tem feito? Então, acho que essa crítica, essa avaliação precisa ser feita. O segundo é a questão da relevância, né? Então, como eu falei, não basta ter um produto ou uma linha de produtos sustentáveis se isso não é representativo perto das atividades da empresa. E o terceiro ponto, que eu acho bastante importante,
a materialidade, quanto que isso é ligado ao core business da companhia. Então, se a gente está falando de uma construtora ou de uma mineradora, por exemplo, o principal ponto é segurança no trabalho. Então, não adianta essa construtora, essa mineradora anunciarem um board com equidade de gênero, equidade racial. Claro que são super positivos, eu aplaudo muito a iniciativa, mas a prioridade deve ser cuidar de segurança do trabalho. Então, é muito mais difícil cuidar de segurança do trabalho do que cuidar de equidade de gênero a nível de conselho. Então, muitas vezes as empresas anunciam atitudes que são mais fáceis e endereçáveis e deixam descuidado aquilo que realmente é mais relevante. E o mercado aplaude essas atitudes sem cobrar aquilo que deve cobrar. Sobre o fundo da fama que vocês têm, eu imagino que também não seja muito fácil aí estar de olho, né? São 16 empresas que vocês têm, etc., que compõem esse fundo. Quais empresas não compõem? Quais de cara você já olha, Fábio, e fala, não, essa não pode, não tem como entrar? Sendo bastante pragmático. Empresas que não têm ética ou que têm qualquer desvio ético, essas não entram de maneira nenhuma. Assim, eu não quero ser sócio dessas companhias. Quando a gente está falando de ética, naturalmente a gente está falando de ética de uma maneira ampliada. Então, empresas que não tratam bem pessoas, são empresas que não tratam bem meio ambiente ou que não tratam bem os stakeholders, os minoritários, etc., são empresas que a gente considera antiéticas. Mas mantendo o pragmatismo, né, tirando a questão do dogma de lado, existem setores que serão bastante prejudicados a partir de uma mudança que tem acontecido, que é as empresas terem que se responsabilizar por suas externalidades. Até muito pouco tempo atrás, essa responsabilização não existia. Então, um exemplo mais claro, mas não é o único, é a emissão de gases de efeito estufa. Até muito pouco tempo atrás, a empresa podia emitir livremente, sem pagar absolutamente nada por isso. Então, ela poluía o ar, e não fazia nenhum esforço para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, porque ela não era onerada com isso. Atualmente, 2/3 do PIB mundial já tem carbono regulado, isso vai chegar mais cedo ou mais tarde no Brasil também, e as empresas vão precisar pagar por essas emissões. E na medida que você coloca esse pagamento na conta, a equação financeira da empresa muda completamente. Então, ainda que eu não fosse preocupado com questões ambientais, e sou bastante, mas ainda que eu não fosse, eu preciso olhar do ponto de vista financeiro. Empresas altamente poluentes, elas terão sua equação financeira, seu cash flow, né, seu fluxo de caixa, modificado a partir de uma mudança que está em curso. Então, acho que esses setores altamente poluentes, eles deixam de ser atrativos em definitivo. Você poderia citar um pouco quais são essas companhias e falar um pouquinho, uma ou outra, lógico, você escolhe. Mas eu queria saber, até para o público que nos assiste, saber quem são essas companhias. Claro, sem problema nenhum. Eu acho que é super importante essa pergunta, porque muitas vezes as pessoas confundem ESG com empresas de setores específicos, como energia renovável, pás eólicas, etc. E não é isso. ESG tem muito mais a ver com processo do que com produto. Então, tem empresas aqui que eu vou citar agora que são bastante sustentáveis, que a gente acha que tem um nível ESG bastante avançado, mas que não são de setores que são naturalmente percebidos como setores sustentáveis. Então, dando alguns exemplos. Localiza é uma dessas empresas, MRV Construtora, a Renner, Fleury, acho que Klabin, enfim, Klabin ainda já é mais percebida porque ela tem uma questão florestal, mas os outros exemplos são até empresas que, em alguns dos casos, elas são contestadas por causa dos seus setores. Então, construtora, aluguel de veículos, etc. Mas a gente entende que justamente essas empresas fazem tem um papel fundamental no desenvolvimento desses setores. Muito obrigado, Fábio Alperovitch, pela participação aqui no Cafeína. Valeu, viu, meu caro? Valeu mesmo, obrigado. E nós trouxemos ainda um outro fundo focado em ações de empresas com critérios ESG, mas com um plus. Sabe qual é essa, meu boy? Um plus a mais? Exatamente. Não faço ideia. Não, mas eu te
conto qual é. É que além de serem companhias preocupadas com ESG, são boas pagadoras de dividendos. Eu estou falando do Trígono Delphos Income, que rentabilizou só em 2021 mais de 44%. Desde sua criação, que foi lá em 2018, recente até, o fundo retornou aos cotistas 146%, contra 64% do IDIV, que é o índice de dividendos da B3 e que funciona como benchmark desse fundo. A estratégia do Trígono é investir em ações de empresas com bom histórico de distribuição de dividendos, mas que estejam enquadradas nos critérios ESG. Quem faz a gestão é a Trígono Capital e a administração é do BTG. A aplicação mínima deste fundo é de R$250, com aquela combinação de 2% de administração mais 20% de performance quando bate o IDIV. Uma das vantagens de se investir através de fundos de ações é a tomada de decisão sobre quais papéis escolher. E tendo uma gestão profissional, esse povo está muito capacitado para isso. Além deste ponto, se a meta é saber quais companhias estão verdadeiramente preocupadas e alinhadas com sustentabilidade, liderança, diversidade, das duas uma. Ou nós fazemos a lição de casa quanto a buscar todas essas informações, ou confiamos em gestores especializados que sigam esses critérios, Sammy Boy. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o link da B3 que contém as empresas listadas naquele índice que eu falei, que é o SPB3 Brasil ESG. Assim, vocês têm a ideia de quais são as empresas, todas elas, que pontuam de alguma forma, Doni, e vai que alguma delas você já tem na carteira e nem sabe. Pode ser? Pode ser. Talvez você já seja um investidor focando nesta nova tendência nacional and global, né? Exatamente. Então, o que tem agora? Agora a gente tem aquela pirueta da notícia. Ah, sim! Meninos Anuto, vem aí, giro de notícias. E o bilionário Warren Buffett surpreendeu ao anunciar uma doação de 4,1 bilhões a 6 fundações, entre elas a de Bill e Melinda Gates. Com isso, o bilionário chega na metade de sua metade em doar 99% de sua fortuna. O mega investidor se comprometeu em 2006 a doar todas as ações da Berkshire Hathaway, o que representa 99% da sua fortuna. E a Netflix lançou uma loja de roupas online. Agora você poderá comprar travesseiros da série Lupin, bonés, colares, pingentes e através do Netflix.shop. A maior empresa de streaming do mundo encontrou uma nova forma de ganhar dinheiro em um setor cada vez mais disputado no entretenimento por streaming. O escritor Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre e também um famoso investidor, publicou uma previsão em que afirma que a maior crise econômica da história está a caminho. Com isso, ele disse que está comprando ouro e prata e esperando o Bitcoin cair mais. Segundo ele, os crashes são o melhor momento para ficar rico. Agora eu tô bem informado, Sammy Boy. Agora você sente que Agora eu me sinto você pode partir para o dia. Posso partir para Aruba. Cumprir minha missão. Então tá certo. Aqui. Então tá. Então, na Terra Brasil, nesta obra que não acaba nunca desse cenário do Cafeína. Sim. Eu vou falar os culpados qualquer dia. Mas eu tô gostando de falar pra você. Esse monte de reforma tá me caindo bem. Então vamos continuar assim por um tempo. Vamos continuar assim por um tempo. Toca o barco. Tchau.